Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? E aí, como é que vocês estão? Estou, como é que fala? Aproveitando hoje para gravar o máximo de vídeos que eu consigo. Tem muita notícia. Esses últimos meses têm sido muito aquecido com notícias de tecnologia, de games em geral, né? E aqui uma notícia aqui do site Multiverso Notícias, o link vai estar aqui na descrição. Sempre que eu falo link na descrição, se por um acaso alguém quiser realmente conferir e eu esquecer, é só me pedir porque eu salvo tudo aqui num arquivinho, aqui numa extensão que eu tenho do Google, então é fácil de achar. Mas essa matéria saiu em vários outros portais, em vários outros sites. Fiquem à vontade para vocês pesquisarem. Nintendo pede bloqueio do melhor emulador de games para Android, saiba qual. Empresa alega violação dos direitos autorais dos seus jogos eletrônicos. Alguma novidade? Não para mim. A matéria foi escrita pela Bruna Machado em 11 de maio de 2023, às 4 horas da tarde. Antes da gente entrar na matéria, eu queria só fazer algumas observações que eu entendo o lado da Nintendo, né? Até entendo Nintendo. Eu consigo ver aonde eles querem chegar. É muito ruim mesmo. A Nintendo talvez só tenha sobrevivido nesse mercado justamente por ela ter feito essas políticas tão restritivas, né? A SEGA talvez não tenha ligado muito para isso e acabou indo por água abaixo. Essa é a minha opinião, tá? A Sony também a mesma coisa. Eles ficaram muito preocupados em fazer consoles, tudo bem que era o foco deles também, né? A SEGA e a Sony dedicaram ali muito tempo das suas vidas aos console, ter o melhor console, o que rodava mais jogos, o mais poder, gráfico, processamento, aquela coisa toda, sempre foi uma obsessão, tanto da SEGA quanto da Sony. E a Nintendo não, se você for comparar, mesmo o Super Nintendo para alguns, para mim não, sendo melhor, mas brincadeiras à parte, mas de verdade, menos para algumas pessoas sendo o melhor de hardware do que o Mega Drive. A gente sabe que o Mega Drive tinha um áudio muito bom, para outros, enfim. A Nintendo nunca se preocupou muito com o hardware em si. Não que ela não ligue, mas ela nunca foi uma obsessão dela. Sempre foi a questão dos jogos. A Nintendo sempre foi atrás desse tipo de punição, de bloqueio dos jogos, do seu patrimônio material, vamos dizer assim, do seu patrimônio digital. Ela nunca brigou muito com destravas de aparelho, né, o próprio Switch com os desbloqueios. Não é que ela não ligue, como eu falei, mas não é uma coisa como ela faz com os jogos. E talvez isso tenha blindado a Nintendo esse tempo todo, né? A gente tem aí, talvez o Mario seja o maior personagem de games do universo, né? Eu não gosto, eu acho o Sonic, mas o Mario é referência de games mundialmente, cara. Qualquer criança sei lá, de 100 anos atrás até hoje aí sabe quem é o Mario, conhece, porque é uma empresa praticamente centenária, se é que já não é. Então ela é muito dura, muito coercitiva nesse aspecto? Mas eu entendo. Primeiro que o japonês é assim, né? Eles são muito sérios naquilo que eles fazem, muito dedicados, né? Eles cobram muito. Mas a Nintendo realmente tem hora que extrapola. Vamos ler aqui a matéria. Os amantes de jogos para dispositivos móveis têm uma péssima notícia, pois os desenvolvedores de um dos melhores emuladores de Nintendo Switch, o Skyline, para Android, anunciaram o fim do seu projeto. Essa novidade impactante deixou os entusiastas de games descontentes, pois esse emulador havia se destacado como uma solução altamente funcional e popular para aqueles que desejavam desfrutar dos jogos exclusivos do Nintendo Switch em seus smartphones ou tablets. Então aqui a gente esbarra justamente nessa questão que eu falei. A Nintendo ela é detentora dos direitos autorais, né? Então a gente nunca podemos, nós não podemos criticar isso. Você imagina o gasto que eles não têm em produzir, contratar desenvolvedores, produzir os jogos, distribuir. Cara, é muita grana envolvida. Então eles não podem simplesmente abrir mão assim, copia aí, faz o plágio. Não, o autor sempre vai ter o direito. Quando eu falo nós, eu me incluo, porque eu uso ROMs também, eu não sou santo. Não sou da linha que defende, vamos comprar só jogo original. Não, muito pelo contrário. Muitos de nós, inclusive eu, se não fosse ROMs e emuladores, nunca teria contato com game nenhum. Eu só tive, inclusive está ali em cima, o Master System 3. Eu nunca tive grana, né, para comprar um Super Nintendo na época, o Dreamcast, que falei sobre ele recentemente. Nunca tive poder aquisitivo para isso. Então, se não fossem os emuladores e as ROMs, provavelmente eu não teria contato nenhum com o game. Então eu sou super defensor disso. Eu vou falar sobre isso mais pra frente. Fim de uma era dos emuladores de Nintendo Switch. A notícia foi divulgada pela equipe do Skyline no Discord. De acordo com os profissionais, o desenvolvimento do produto será interrompido após um aviso de bloqueio do DMCA, Digital Millennium Copyright Act,
da própria Nintendo. É um órgão aí. Eu não entendi se é da própria Nintendo. Acho que esse é um órgão dos Estados Unidos, um órgão americano, né? A Nintendo é que acionou esse DMCA. É tipo uma proteção dos direitos autorais aí mundo afora. A Nintendo acionou eles para que acionasse a equipe do Skyline. Tem um link ali, depois eu vou clicar pra gente ver. Mesmo que os emuladores independentes não sejam ilegais, a equipe destacou que o aviso da Nintendo é referente a um software chamado Lootpick. A tecnologia é usada para entornar as chaves de segurança de um console Nintendo Switch para ser usado no emulador. Aqui a gente tem que abrir um parênteses, muita gente não entende isso. O emulador não é ilegal, né? E a gente tem que dizer isso. O emulador de jogos, o emulador propriamente dito, ele não é ilegal. Você pode desenvolver um emulador de qualquer gênero, de qualquer software que você quiser, de qualquer sistema, de qualquer console. O emulador não é. O que é ilegal? Você jogar no emulador. Ou seja, você usar jogos no emulador. Aí depende do país que você esteja. No Brasil, a lei que a gente tem é muito antiga, mas ela diz que se você tem um jogo, eu não tenho nenhum agora aqui na minha mão, tem um chocolate velho aqui. Se você tem um jogo, você tem um jogo. Você pode fazer uma cópia para você e jogar no seu emulador. O que você não pode é comercializar, vender, né? Nem distribuir, passar para um amigo, passar para outras pessoas. Você fazer uma cópia de backup, de segurança para você e esporadicamente você jogar lá no seu emulador, ok, tranquilo, porque você tem o jogo original. Você comprou, você tem a nota, você só está fazendo um backup. Lá fora essa ideia não é muito aceita, principalmente pela Nintendo e por outras empresas, então a gente tem que abrir esse parêntese aí. Lá fora eles não aceitam muito isso não. Você não pode e acabou. Então, o emulador vai existir sem os jogos? Não vão existir. Então não tem fundamento. Então é essa hipocrisia, né? Não tem, o emulador não é ilegal. Sim, mas o emulador sem o jogo não é nada. Assim como a ROM sem o emulador não é nada. Os dois se completam. Então a partir do momento que você põe uma ROM no emulador, você está assim cometendo um crime. Já falamos sobre isso. Eu vou deixar um link aqui na descrição, um vídeo que eu fiz, uma abordagem mais jurídica, mais técnica a esse respeito. Não sou formado, não sou advogado, mas sou formado em direito. Estudei a minha tese de mestrado, ó, quem sou eu? O meu TCC no final do curso foi sobre isso, jogos ilegais, hackers e tudo mais, então eu tenho um trabalho publicado, tem até lá no comitê de política, no comitê científico, publiquei lá meu TCC, foi bem legal, eu gostei muito, me orgulho muito daquele trabalho que eu fiz. Eu fiz um levantamento, um trabalho de pesquisa muito aprofundado nesse sentido, então assim, gente, é crime, tá? A gente comete crime, como eu tô falando para vocês, acaba não sendo punido, mas ao colocar uma ROM no emulador e jogar no celular, jogar em qualquer portátilzinho desse chinês, em teoria, na letra fria da lei, estamos cometendo crime. Aí a gente vai discutir outras coisas aí, mas os preços, bababá. Aí é uma outra discussão. É crime porque você não tem os jogos. Se você tiver, por um acaso, os jogos originais, ok. Fora isso, é crime, tá bom? A Nintendo é conhecida na indústria dos games por seus esforços em conter produtos que infringam seus direitos autorais e que empresas que fazem esse tipo de prática paguem pelos prejuízos que causam ao mercado original da Nintendo. Alguns desses emuladores auxiliam o acesso a títulos que não estão mais disponíveis nos consoles atuais. Assim, produtos como o Skyline conseguem reproduzir e permitem que os jogadores acessem o Nintendo Switch em dispositivos Android. Então essa sempre vai ser a proposta do emulador, fazer com que você jogue, com que você conheça, com que você tenha acesso a jogos que provavelmente você não teria, seja por questões financeiras, questões de logística, alguns consoles que não foram lançados em alguns países, aquelas coisas todas. Então o emulador foi criado com esse objetivo. É lógico que existem milhares de desenvolvedores que lucram com isso, cobram pelas ROMs, cobram pelos emuladores, aí é pior ainda o cenário. Mas a ideia normal, vamos dizer assim, a ideia genuína ao desenvolver os emuladores, pelo menos os hackers iniciantes lá da década de 80, tinham essa pretensão, né, de fazer com que as pessoas, de levar os jogos para maior número de pessoas que eles conseguissem. Tá? Então essa foi, mas a Nintendo nunca entendeu dessa forma, continua não entendendo, o que é dela e ela não quer que mexa, e nós temos que respeitar, concordando ou não, é dela, ela criou, ela desenvolveu, é dela, ela tem o direito, tá bom? Agora, o jogador que acessar o Skyline irá se deparar com um comunicado de que o serviço foi interrompido em decorrência de um pedido de DMCA feito pela própria Nintendo. Ou seja, a empresa japonesa bloqueou o serviço por motivos de violação das leis e direitos autorais. Quando os usuários fazem emulação dos jogos comerciais sem fazer a compra do título, eles estão
pirateando aquele produto, foi aquilo que eu acabei de falar para vocês. Assim, as empresas desenvolvedoras sofrem prejuízos, principalmente em seus lucros, tá bom? Isso saiu, como eu falei, em vários jornais, vários sites. Eu peguei esse site aqui porque não tem muita propaganda, acabou me favorecendo aqui. Tem propaganda deles mesmos aqui, né, de outros links de matérias aqui, mas eu gostei desse site. Tem muita notícia boa aqui, ó, Multiverso Notícias. Vou deixar o link aqui na descrição, não tô ganhando nada, descobri aqui os caras ao acaso, tá bom? Mas eu gostei do conteúdo deles. Então é isso, em resumo, é isso. O que eu queria colocar é o seguinte, eu acho que existe uma forma da gente resolver isso. No Brasil existe aquilo chamado domínio público. Eles poderiam colocar talvez 10 anos, 5 anos, não sei o prazo, tá? Mas poderia reduzir um pouco esse prazo para que isso fosse possível. Assim como a gente tem aquela questão das patentes dos remédios, dos genéricos e tudo mais, durante anos, acho que poderíamos colocar assim até décadas, né? Talvez até centenários, sei lá. Mas desde que a indústria farmacêutica foi criada, que eles tinham muito medo de que essas patentes, essas coisas fossem quebradas, os direitos que eles tinham de explorar os remédios. E o genérico veio para provar que não, isso não é uma verdade. No início até poderia ser, mas hoje em dia não, né? Você continua tendo o remédio de marca, que é a referência, que é o remédio que a gente sabe que é top, e a gente tem o genérico, né? Então o genérico virou referência de genérico. A gente sabe que talvez não vai encontrar a mesma qualidade, os mesmos ingredientes que a gente encontra no remédio de marca. Por exemplo, Cataflam é um remédio que a gente sabe que é top para anti-inflamatório, é um remédio que é referência para aquilo. Então, se você for na farmácia comprar diclofenaco de potássio ou sódico, agora não lembro, você sabe que você não está comprando Cataflam. Talvez você vai ter que tomar 2 comprimidos para ter o efeito que o Cataflam teria. Então, sabe? Então, assim, a gente tem que pensar nisso, em quebrar esses paradigmas. E a indústria de games tem feito isso. A SEGA fez, a Sony acabou cedendo a isso também, né? De ter aí uma flexibilização maior. A Sony durante muito tempo não permitia que se fizesse gameplay de alguns jogos. Teve muitos canais que tomaram ban aí por causa disso. Agora ela já tá sendo flexível porque ela só tem a ganhar. O cara fazendo gameplay de um jogo, divulga o jogo, outras pessoas vão comprar e tudo mais. A Nintendo talvez esteja indo por essa linha. Muitos canais já relataram que tomaram strike, enfim. É possível resolver isso com bom senso e com flexibilidade. Enquanto a Nintendo não sentar na mesa para conversar, vai ficar difícil. Por quê? Porque hoje ela bloqueou o Skyline, mas daqui a 2, o Skyline não vai deixar de ser produzido. O código é open source, é aberto, outras equipes de hackers vão pegar, vão mudar o nome, vão botar, sei lá, Skyline, e vão lançar de novo. Isso não vai acabar nunca, né? E a comunidade vai continuar sempre existindo. Ou vai vir outro emulador de Switch. Esse não é não é assim que a Nintendo vai combater, no meu entendimento. Você deixa o seu aí embaixo. Mas eu acho que seria interessante eles não jogarem junto com os hackers, mas verem uma forma de melhorar isso, né? Talvez ela tivesse a patente dos jogos dela durante 5 anos, 10 anos, não sei, depois ela liberar, sei lá, é possível. Só para finalizar, quando o MP3 chegou, todo mundo decretou o fim da indústria fonográfica e não acabou. Acabaram as gravadoras, entre aspas, acabou o poder, né? Mas hoje em dia elas ganham dinheiro de outras formas, agenciando os artistas, produzindo shows, né? Não só mais com a venda de discos, mas não acabou, não foi o fim da indústria fonográfica. Eles tiveram que se reinventar. Então eu acho que é possível sim a indústria de games continuar lucrando sem essa mão de ferro da Nintendo. Então é isso, o emulador Skyline sofreu esse bloqueio. Então vamos ver as cenas dos próximos capítulos. É uma pena, eu falei até sobre isso recentemente, que o emulador de Play 2 também aconteceu isso lá com o Aether SX2, mas aí no caso não foi a Sony que foi em cima do cara, foi a própria comunidade, ficou pentelhando, perturbando o juízo do desenvolvedor, que ele vamos jogar aqui o verbo, se emputeceu e jogou o projeto para lá, parou de desenvolver, o emulador tava liso, rodando maravilhosamente bem, tinha muito para entregar ainda, mas os caras ficaram lá, vai lançar. O cara se ficou com raiva e abandonou o projeto, mas, enfim, diz ele que deve voltar. Vamos aguardar. Fato é que o Skyline foi limado. Tomara, eu faço votos de que lancem outro, porque a emulação precisa seguir. Como eu falei, entendo, respeito a Nintendo, acho que ela está certíssima em fazer o que ela está fazendo, porque ela é a dona. Se você tivesse qualquer tipo de patrimônio desse, você ia brigar sim, né? Experimenta você ter um terreno e alguém ir lá e invadir o seu terreno se você não fica com raiva. Então ela está certíssima, entendo, respeito, mas eu tô do lado de cá. Eu tô mais a favor da galera da emulação. Então são dois pilares, a gente precisa ter um equilíbrio. Nem tanto a Nintendo, nem tanto nós. Preciso ter uma divisão. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí na descrição o que você acha, qual é o seu pensamento a respeito dessa questão, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima. Oi!